Deus Todo-Poderoso, Pai amado, muito obrigada por mais um despertar maravilhoso. O Senhor sabe que eu tinha acabado de colocar aí no chat, agradecendo pelo cérebro perfeito que o Senhor nos deu, que o homem pode fazer tantos inventos, Senhor, mas isso aí só o Senhor tem poder de fazer, de fazer trabalhar como o Senhor quer, e é isso que nos controla, que nos mantém vivos, conscientes, determinados. Por isso que estamos aqui lhe adorando. E também, Senhor, queremos pedir pelos enlutados, né? Jaqueline já pediu aqui por uma pessoa que ficou viúva e que os cultos acontecem na casa dela aos domingos, que o Senhor fortaleça essa família, como também eu já ia pedir pela família do meu esposo. E assim, principalmente essas pessoas que estão descobrindo a doença tão rápido, estão indo embora em poucos dias. Os enlutados estão precisando, Senhor, desse conforto. E também peço especialmente pela união do teu povo, pela Sim, Deus. união na igreja, pela união Amém. nos lares, porque o inimigo sabe que quando destrói a família, está destruindo sonhos, está destruindo até o desejo da salvação, porque a pessoa fica desmotivada, a pessoa não acha graça na vida, mas nós sentimos, Senhor, que quando o Espírito Santo está no meio de nós, a união ela prevalece. O Senhor Amém, Senhor. abençoa onde há união. O Sim, Senhor Deus. traz a paz, o Senhor traz prosperidade. Então, que no nosso meio e também fora da igreja, seja onde for, Senhor, os irmãos se unam, todos se unam, para que o serviço cristão tenha êxito. A Sim, igreja não Deus. tem como prosperar se alguém estiver em desavença. O Senhor mesmo diz que nós precisamos primeiro pedir perdão para poder trazer uma oferta. Então, Senhor, pedimos esta bênção toda especial. A gente viu como os irmãos ficam felizes, cantando, unidos, distribuindo a sua palavra ali. E a gente sabe que o evangelho prosperava quando os irmãos se reuniam nas casas e no templo. Então, pedimos esta bênção, Senhor, que todos a partir de agora se sintam unidos, preocupados com o outro, para que o Senhor derrame mais bênçãos. E agora também, abençoe a pessoa que vai aqui compartilhar a sua palavra, tanto da lição da escola sabatina como do serviço cristão. Estamos abertos a recebê-la e a praticá-la. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmã Samara, pela oração. Então, gente, agora, partindo aqui bem rápido para a lição da escola sabatina dessa manhã. Em seguida, nós iremos para o livro. Segunda-feira, mãos puras ou coração puro? Esse é um enigma, esse é um dilema muito interessante que nós encontramos em Marcos 7. Nós começamos a ver aqui Marcos 7, do 1 ao 13, ontem, no domingo, e nós vimos que houve ali um embate entre Jesus e os fariseus, com respeito ao fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos. É uma atitude assim um tanto anti-higiênica, só que os fariseus estavam usando isso para colocar em xeque o ministério de Jesus por causa disso. Será por que seus seguidores não lavam as mãos? E aí Jesus usou esse acontecimento para mostrar para eles o quanto as tradições deles estavam corrompendo a relação deles com Deus e quanto estava tomando lugar da verdade de Deus, da instrução de Deus. E aí hoje, na segunda-feira, nós vamos para alguns versos um tanto polêmicos. Na segunda-feira, que é o Marcos 7, de 14 a 19. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz assim, 14. Convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha como esses versos são interessantes. Eles dão a entender que tudo que entra é limpo e tudo que sai é o que contamina. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? E olha só, olha agora o verso
verso 19. 18 e 19. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E agora? Como é que a gente explica um verso desse? Será que Jesus está dizendo que Levítico 11 não vale mais? Que os alimentos puros, os alimentos imundos, não existe mais distinção? Será que Jesus revogou a própria lei? Foi ele que deu a lei lá em Levítico 11. Será que Jesus está tirando, mudando, alterando o que ele falou no começo? E aí, é aí que a gente vai entender um detalhe muito importante. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? 20 ao 22. O que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro, do coração das pessoas, é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Jesus não estava revogando a sua própria lei. Jesus não estava dizendo que agora todos os alimentos eram lícitos para comer. Não era esse o foco. Jesus estava chamando a atenção para a tradição dos fariseus. Aquela tradição que eles tinham, que não havia na lei de Moisés, coisas que eles mesmos inventavam, que tornavam mais difícil a vida das pessoas. Eram essas tradições que corrompiam a pessoa, que corrompiam o ser humano. E essa tradição que Jesus estava se referindo é a tradição da contaminação pelo toque. Era uma tradição que eles tinham inventado. E que se eles tocassem alguma coisa, eles ficavam contaminados. E isso se aplicava ao fato de que eles diziam que um judeu poderia ficar contaminado se ele tocasse no gentil. Se ele fosse lá e encostasse no romano, pronto, ele estava contaminado até a tarde. Essa era uma tradição que não estava na lei de Moisés. Era uma tradição que eles tinham inventado. E era isso que Jesus estava chamando a atenção. Era com respeito à tradição, às invenções do ser humano. E olha que interessante. Para mostrar que Jesus não estava abolindo a própria lei, quando a gente analisa Marcos 7, 10. Marcos 7, 10, Jesus fala do quinto mandamento, né? E depois, quando a gente lê do 21 ao 23, a gente percebe que Jesus se referiu a todos os mandamentos da segunda tábua. Do quinto ao 10º mandamento, Jesus falou tudo aqui. Marcos 7, 10 e Marcos 7, do 21 ao 23. Ele citou todos os mandamentos da segunda tábua. E quando a gente está em Marcos 7 e a gente lê o verso 7, a gente percebe que fala da falsa adoração. E aqui Jesus está se referindo aos mandamentos da primeira tábua. Então, veja que só nesse capítulo aqui, Jesus se refere tanto à primeira tábua dos 10 mandamentos quanto à segunda. Ele está reafirmando a importância da lei de Deus. Então, gente, Jesus não veio aqui para abolir a lei, como a gente está lendo no Reavivados. Jesus veio para confirmar a lei. Então, não é que Jesus tenha dito que os alimentos agora todos são lícitos para comer. Jesus está dizendo que aquelas tradições não levavam a lugar nenhum. Só um detalhe, Davi. Quando Jesus diz que todos os alimentos são limpos, Jesus está se referindo aos alimentos. Porque o que era imundo não era alimento. Dito pelo próprio Deus em Levítico. Aí está o detalhe. O que é imundo não é alimento. Que a pior coisa que um crente faz é usar um texto fora do contexto. Uhum. E muitos crentes aí usam esse texto fora do contexto. Todos os alimentos são limpos. Por quê? Porque o que é imundo não é alimento. Verdade. Exatamente. Que torna a pessoa imundo são as coisas que vêm do coração. São as maldades que vêm do coração, que é toda essa lista que Jesus citou. O que sai da pessoa, que vem do coração, é que deixa ela espiritualmente suja, espiritualmente imunda. Então vale a pena a gente pegar um texto desse e estudar, se debruçar para entender ele melhor. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar, que é a parte de Jaqueline, a parte do serviço cristão vai ser muito importante para a gente interiorizar e para a gente pensar. Amém?
Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos em Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor purifique nosso coração. Sim, Que o Senhor Deus. purifique a nossa mente. Sim, Senhor. Nos livre, Senhor, de todas as tradições, todos os preconceitos. E nos abra, Senhor, para entender e obedecer mais a Tua palavra. Amém, Senhor. Fique conosco, dá-nos uma boa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.